queridos amigos, um feliz sábado para vocês. Estamos na terceira semana da quarentena, estamos separados, mas não isolados. Eu quero trazer uma mensagem pastoral, mas antes eu gostaria de agradecer pelo empenho, pelo envolvimento que eu estou vendo em nossas igrejas durante essa quarentena, onde todos estão buscando ajudar-se mutuamente, onde estamos vendo grupos de oração se formando, pessoas em intercessão. Isso é realmente um momento em que devemos estar contritos, em comunhão com Deus. Eu fico muito feliz de que nós não estamos parados. Nós estamos em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. E também estamos nos preparando para a Semana Santa, que começa amanhã às 20 horas pela TV Novo Tempo e por todos os meios de comunicação aí das redes sociais com o pastor Luiz Gonçalves. Você não pode deixar de convidar um amigo ou um parente para que você possa estar ali junto ao seu lar, no máximo 10 pessoas, como já sabemos, para evangelizar. Aproveitar esse momento para isso. Eu gostaria de falar com vocês nessa chegada do sábado a respeito de uma história bíblica. Eu estou fazendo o meu ano bíblico com a Bíblia e o Espírito de Profecia, e eu me deparei com essa história que me chamou a atenção. O Espírito Santo me tocou com ela e eu gostaria de compartilhar. Essa história está registrada no livro de 2 Crônica, capítulo 20, onde fala do rei Josafá diante de um desafio. O capítulo 17, versículo 10 diz que o reino de Judá estava em paz, estava tudo tranquilo, tudo corria na mais perfeita normalidade, quando de repente 3 nações, os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas, resolveram se unir contra Judá a fim de invadirem o território de Judá e tomarem as terras que Deus havia dado para o seu povo habitar ali na região da Palestina. E o texto bíblico diz que Josafá foi informado disso. Olha, uma grande multidão, 3 exércitos, 3 nações vêm para dominar Judá, e Josafá ficou com medo. O medo paralisa, queridos. Enquanto alguns correram para suas casas, o rei correu para o templo. Ele foi buscar a ajuda de Deus. E é esse o momento em que nós estamos vivendo, e é essa ação que Deus espera que tenhamos. E diz o texto bíblico, no versículo 12 em especial, que quando Josafá estava ali com o povo reunido no templo, ele fez uma oração ao Senhor. E essa oração foi muito significativa. Diante de todo o povo, ele disse em sua oração: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Essa oração nós poderíamos dividir em 3 partes. A primeira parte da oração, o rei diz ao Senhor: o Senhor não executará juízo. Em outras palavras, nessa oração o rei estava declarando que Deus é o único juiz de toda a terra. É Ele quem executa os seus juízos. Na segunda parte da oração, ele reconhece a sua fragilidade e a fragilidade do seu povo. Ele diz assim: em nós não há forças, somos impotentes, queridos. Numa situação como essa, também é justo dizermos: em nós não há força, somos impotentes. Mas nós não podemos esquecer que, além de sermos impotentes, o inimigo é potente. Mas nós também não podemos esquecer que o nosso Deus é onipotente. Se nós somos impotentes e o inimigo é potente, o nosso Deus é onipotente. Então o que fazermos num momento como esse? Se unirmos a nossa impotência à onipotência, venceremos a potência do maligno. Essa foi a parte central da oração. A última parte, ele declarou: porém, nós estamos com medo, nós sentimos que somos fracos num momento como esse. O Senhor é o juiz de toda a terra, é o Senhor que executa juízo, mas porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Olha que declaração maravilhosa de
fé, de confiança. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. A grande pergunta que eu faço para você nesse momento, querido amigo e irmão, diante dessa crise, onde estão postos os seus olhos? Onde estão postos os nossos olhos? Será que estamos fixando os nossos olhos no vírus? Estamos fixando nossos olhos nos noticiários? Devemos orar e falar e declarar como Josafá. Nossos olhos, Senhor, diante dessa pandemia, estão postos em Ti. No versículo 14, enquanto Josafá orava, o texto bíblico diz que o Espírito do Senhor se manifestou e o Espírito do Senhor declarou que naquele momento o Senhor estava diante do povo para lhes conceder a vitória. É assim que funciona. Josafá orou e o Espírito Santo se manifestou. Como precisamos hoje de uma porção dobrada do Espírito Santo. Esse é o momento de fortalecer nossas orações. Esse é o momento de buscarmos ter uma comunhão mais real com Deus. Esse é o momento de fazermos uma reflexão de nossa vida espiritual. Esse é o momento de uma entrega completa e real nas mãos do Senhor. E quando isso acontecer, o Espírito Santo vai se manifestar não somente em sua vida, o Espírito Santo vai se manifestar na sua família. E o Espírito Santo vai se manifestar na igreja do Senhor. Esse é o momento em que devemos pensar a razão de nossa existência como filhos de Deus, como cristãos. O Espírito Santo se manifestou e deu o seguinte recado, a seguinte mensagem: essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Vocês não terão que pelejar, porque essa guerra não é de vocês. E aí eu faço uma outra pergunta: quem trouxe esse vírus? Não foi você. Quem permitiu que ele viesse? Também não foi você. Então, querido, essa peleja não é nossa. Precisamos ter uma visão interna do grande conflito como cristãos. Precisamos olhar por detrás da cortina, enquanto o mundo olha apenas pela parte da frente. E os versos seguintes desse episódio, o texto bíblico diz que depois que Josafá recebeu essa mensagem do Senhor, o Espírito Santo declarou que a guerra era do Senhor e que o Senhor ia adiante deles. Começou então um momento de adoração e louvor. O povo, o rei, deixou de lado o medo, o temor e começaram a louvar. E no momento do louvor, no momento da adoração, Josafá se levanta diante do povo e faz uma declaração que perpassou o tempo e que nós conhecemos muito bem. Segundo Crônicas 20:20, o texto bíblico diz que Josafá se levanta diante do povo e diz: crede em Deus e estarei seguro, crede em seus profetas e prosperareis. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo profético, queridos. Nós, como adventistas do sétimo dia, entendemos pela palavra de Deus e pelas profecias que já estamos vivendo o tempo do fim. Então, o que está acontecendo o que está acontecendo é um ensaio para o tempo final da história desse mundo. E se isso é profético, nós não podemos esquecer o que está profetizado em Daniel capítulo 12, verso 1, quando diz assim: e nesse tempo se levantará Miguel, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve. Mas naquele tempo o Senhor, Miguel, livrará o seu povo. Tempo de angústia qual nunca houve, mas tempo de livramento. E por fim, Josafá, juntamente com o seu exército e com os levitas, avançaram para a batalha contra as 3 nações. E o Senhor ia adiante dele, conforme o texto bíblico diz. Mas Josafá fez algo mais. Mesmo sabendo que o Senhor estava à frente, ele fez algo mais. Ele ordenou os cantores que começassem a cantar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar de uma guerra vencida através da música? Através do louvor? Com a música? A guerra espiritual é vencida com o louvor também. O livro Patriarcas e Profetas diz que no Éden, o inimigo, Satanás,
ia todos os dias pesquisar a vida de Adão e Eva. Estava ali, ao redor deles, observando seus hábitos, observando a sua vida, buscando, quem sabe, algum ponto fraco para atacá-los. Mas havia um momento em que o inimigo se afastava, em que o inimigo fugia, era afugentado. O momento que na viração do dia o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Deus, o Espírito Santo vinha com seus anjos para cantar com Adão e Eva, para louvar, para que Adão e Eva pudessem adorá-lo, e ali se uniam em um cântico, em um louvor a Deus, de forma que o inimigo era afugentado. Quero dizer a você, queridos, que esse não é o momento de se angustiar, não é o momento de se amedrontar, não é o momento de nos dispersarmos, não é o momento de fazer aquilo que o mundo está fazendo. É o momento de louvar. Esse é o momento de cantar. Esse é o momento de reconhecer que Deus está diante de nós. O livro Patriarcas, Profetas e Reis, página 202, diz: se mais louvores de Deus tivessem lugar agora, esperança, coragem e fé aumentariam constantemente. O exército foi, e quando chegaram no campo de batalha, eles descobriram que os amonitas, os moabitas e os meunitas haviam armado ciladas contra Israel, mas eles mesmos caíram nas próprias ciladas e se mataram um ao outro, de forma que quando eles chegaram ao campo de batalha, os 3 exércitos, todos os soldados estavam mortos. E eles então voltaram vitoriosos, não porque a vitória foi deles, mas do Senhor, mas eles voltaram louvando a Deus. E sabe qual o hino que eles voltaram cantando? O Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que haja coronavírus, ainda que haja uma série de situações de isolamento, ainda que a figueira não floresça, ainda que haja necessidades materiais, ainda que, se porventura venha perder o emprego, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e isso é suficiente para entendermos que seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Portanto, amigos, levante sua cabeça, mantenha-se firme, porque tudo isso vai passar. Mas quando passar, nós teremos que sair dessa guerra melhor do que quando nela entramos. Que Deus lhe conceda um sábado abençoado na presença do Senhor. E assim como Josafá, você possa dizer: Senhor, guerrei por nós, não há força em mim, não há força em nós, mas em Ti nós faremos grandes proezas. Que Deus nos abençoe.